Olá, bem-vindos a mais um Engenharia Civil Bisurada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no sistema nervoso de qualquer edificação, a instalação elétrica. Vamos falar sobre tomadas, quadros de distribuição e eletrodutos. A ideia é desvendar como esses componentes que são essenciais garantem a segurança e o bom funcionamento de tudo. E claro, sempre de olho no que dizem as normas técnicas brasileiras. Para organizar o nosso bate-papo, a gente começa pelo cérebro da instalação. Depois, vamos seguir pelas vias seguras da energia e, para fechar, chegamos nos pontos de conexão final. Um roteiro bem lógico para não deixar passar nada. Então vamos lá, começando pelo começo. E o começo de tudo, o cérebro de toda a operação elétrica, é o quadro de distribuição. É a partir dele que a mágica acontece, distribuindo energia de forma segura e inteligente pela casa toda. O quadro de distribuição, ou simplesmente QD, é o centro de comando. Pensa nele assim: a energia chega da rua, entra no QD e é lá que ela é dividida em circuitos menores para cada parte da casa. E o mais importante, é ali que ficam todos os dispositivos de proteção. E olha que interessante, os símbolos técnicos, que são padronizados por norma, já contam uma história inteira sobre cada quadro. Com um desenho bem simples, a gente já sabe se ele é um quadro geral ou só parcial, e até se a instalação é daquelas que ficam aparentes ou embutidas na parede. É uma linguagem universal que garante que todo mundo entenda o projeto. Dentro desse quadro moram dois verdadeiros guardiões. O primeiro é o disjuntor termomagnético, o DTM. Ele protege os fios, a fiação, contra sobrecargas e curtos circuitos. O outro é o dispositivo diferencial residual, o DR. E a missão dele é ainda mais nobre. Ele protege a nossa vida contra choques elétricos. É um verdadeiro anjo da guarda da instalação. Ok, então a energia já está controlada e protegida lá no quadro. Mas, e agora? Como ela chega de forma segura até as tomadas e as lâmpadas? É aí que entram em cena as vias seguras da energia. A resposta está nos eletrodutos. Eles são os caminhos, as estradas seguras que guiam a fiação. Pensa neles como as veias do corpo humano, um invólucro que protege os fios contra pancadas, umidade, corrosão, tudo. Mas, óbvio, nem todo eletroduto é igual. Eles são classificados pela resistência mecânica. Tem aqueles super robustos feitos para aguentar o tranco de ficarem dentro de uma laje de concreto, por exemplo, e tem outros, mais leves, que são perfeitos para passar por dentro de paredes de tijolo, cada um no seu quadrado. E para facilitar a vida na obra, criaram um código de cores genial para os eletrodutos flexíveis. O amarelo é o de resistência leve, para paredes. O laranja é o médio, para lajes e pisos. E o preto? O preto é o peso pesado, para situações que exigem o máximo de resistência. Uma olhada na cor e já se sabe se o material certo está sendo usado. Simples assim. E aqui não dá para ter atalho, né? A instalação tem que ser impecável. O corte dos tubos tem que ser reto, sem rebarba, para não machucar os fios. As curvas precisam ser suaves, para a fiação passar sem aperto. E as caixas de passagem são fundamentais para deixar as conexões seguras e acessíveis. Cada detalhe faz uma diferença enorme. Agora uma regra de ouro, anota aí. 40% nunca, mas nunca mesmo se deve ocupar mais de 40% do espaço interno de um eletroduto quando tem 3 ou mais fios passando ali. Esse espaço livre não é luxo, é necessidade. É ele que impede o superaquecimento dos cabos e facilita demais qualquer manutenção no futuro. Evita aquela dor de cabeça de ter que quebrar parede. Já tentou passar uma linha por um canudo muito longo cheio de curvas? É difícil, né? Com os fios é a mesma coisa. Por isso existem limites. Um trecho reto de eletroduto dentro da edificação não pode ter mais de 15 metros. E para cada curva de 90 graus que a gente coloca no caminho, essa distância máxima diminui em 3 metros. É por isso que as caixas de passagem são tão importantes. Elas servem de ponto de apoio. Muito bem, chegamos ao ponto final da nossa viagem, o ponto de contato, aquilo que a gente usa todo santo dia, as tomadas. São elas a porta de entrada da energia para tudo que a gente usa, do carregador de celular à geladeira. Numa planta de projeto, cada símbolo tem um porquê. A altura das tomadas, por exemplo, é indicada por um código visual. Um triângulo vazio significa tomada baixa, a 30 centímetros do chão. Se o triângulo está pintado pela metade, é uma tomada média, a 1,30 m, tipo na altura de uma bancada. E se está todo preenchido, aí é uma tomada alta, lá a 2 metros, para o ar-condicionado. E é fundamental saber a diferença. Existem as TUGs, tomadas de uso geral, que são para essas coisas do dia a dia. E existem as TUEs, tomadas de uso específico. Essas são para os pesos pesados, tipo chuveiro elétrico, ar-condicionado, equipamentos que puxam muito energia e, por segurança, precisam de um circuito exclusivo só para eles.
Já parou para pensar por que a cozinha tem mais tomadas que o quarto? Não é aleatório. A norma define uma quantidade mínima de tomadas para cada ambiente, com base no tamanho e no uso daquele espaço. Isso não é só para ser cômodo, é principalmente para ser seguro. Evita o uso de um monte de extensões, que é um perigo, e pode causar sobrecarga. No fim das contas, uma instalação elétrica é muito mais do que só fio e tomada. Entender e aplicar essas regras significa transformar uma casa num lugar realmente seguro e funcional. Cada detalhe, da escolha de um disjuntor até a altura de uma tomada, mostra um compromisso com a segurança de um patrimônio e, o mais importante de tudo, com a segurança de vidas. Fica aí a reflexão da enorme responsabilidade por trás de cada projeto elétrico.